Eduardo, bom dia, né? Ou boa tarde, acho que bom dia. Durante essa semana nós tivemos duas situações diferentes aqui no clube, antes de falar de jogo. Foi o protesto dos torcedores Sim. e ontem a visita das crianças aqui da escolinha, né? Que efeito isso trouxe para o elenco, que motivação, que reação os jogadores tiveram e como é que você viu tudo isso que ocorreu à véspera de um jogo tão importante? Bom dia. Bom dia. Acho que primeiro o torcedor, né, que veio conversar com os atletas, com a comissão, eu acho que é válido, né, eu participei da conversa ali, foi uma conversa boa, uma conversa da gente tá junto, cobrança, claro, ninguém tá contente, nem a torcida nem a gente tá contente com os resultados, mas de uma união, né? Então acho que foi muito salutar ali tudo o que aconteceu. E das crianças, a criança é sempre criança, né? Ela traz uma energia diferente, traz uma confiança, né? Alegra o ambiente, é importante, né? Para a gente continuar forte, continuar concentrado, uma semana de trabalho boa, minha primeira semana aqui que a gente pode trabalhar, bater nas ideias que a gente está pensando, né? Acho que foi importante os dois eventos. Ô Eduardo, até aproveitando então essa questão do tempo que você teve, né? Pela primeira vez, uma semana de um jogo para o outro. Você acha que os jogadores eles conseguiram absorver todas as ideias que você está tentando implantar já há muito tempo desde que você chegou? E se me permita, contra o Coritiba você fez 5 alterações. Para esse jogo contra o Inter pode chegar até 6. Quais são as suas ideias e o seu pensamento de metodologia de mudança em relação a esse jogo? A gente fez, né, contra o Curitiba, a gente vinha de uma semana muito intensa, né? As mudanças foram mais por ordem física, para a gente ter um time fisicamente capaz de suportar o jogo, né? A gente veio de um jogo que quase que não dá 60 horas, né? Então as mudanças foram de ordem física. Essas mudanças que a gente começa a desenhar agora, são algumas mudanças que eu já tinha intenção em fazer, mas eu não tinha tempo para trabalhar, eu tinha que observar um pouquinho mais. Então, alguns atletas que a gente já conhecia, já vinha observando, mas com pouco tempo de trabalho era ruim fazer. Agora não, agora com o tempo a gente fez algumas mudanças, estamos observando algumas peças, para que a gente possa ter um time competitivo, um time mais forte fisicamente, com uma pegada um pouco maior, para que a gente possa mudar um pouco o nosso estilo e mudar o resultado também. A gente precisa vencer. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Agora o Atlético tem foco total na Série A, né? Não tem mais as Copas para poder disputar. E eu queria saber de você o que você procura passar para um elenco que luta na parte de baixo, né? Que luta contra o rebaixamento. Se o seu foco é mais o psicológico, o emocional, ou se realmente é o trabalho dentro do campo? Não, acho que de emocional a gente conversa o dia a dia, né? Acho que hoje é trabalho no campo. Com uma semana, hoje a gente trabalhou muito uma saída de bola, início da construção, coisa que a gente não tinha tempo para fazer, para o desgaste. Nós estamos trabalhando cada fase do jogo, um dia ou um período de treinamento para cada fase do jogo. Então, acho que isso é importante, passar ideia, passar as alternativas para eles. É importante que a gente crie situações para eles. As decisões sempre vão ser as deles. Sempre eles vão tomar as decisões ali dentro. Mas é importante que a gente crie opções para eles tomarem essas melhores decisões. E para isso é treino, tá no campo, deixar eles confiantes. Já essa semana falando bastante do que é o Inter também, explorando algumas situações que eu acredito que a gente possa ter alguma vantagem, explorando outras que a gente tem que ter atenção, que o Inter é muito forte. Então eu acredito muito no que a gente está fazendo dentro do campo e de uma virada de chave aí já para esse jogo. Eduardo, bom dia, né? Bom dia, porque eu não almocei ainda, então é bom dia. Eduardo, bom dia. Eu vou te repassar uma pergunta que muitos torcedores me fazem, e eu acredito que a melhor pessoa para responder seja Sim. o senhor. Sobre 2 jogadores, né? O Camutanga e o Kelvin, que recebem pouquíssimas oportunidades, né? O Camutanga foi uma novela danada para o Atlético trazer ele jogou pouco, né? E depois nem relacionado vinha sendo. E o Kelvin, ele recebeu poucas oportunidades, talvez na função dele mesmo, que seja um atacante de ponta,
é relacionado, mas não vem entrando nas partidas. Queria que o senhor explicasse para os torcedores por que esses dois atletas não vêm recebendo muitas oportunidades. Vamos lá, primeiro o zagueiro, né? O Camutanga e o Gasal têm características parecidas, né? São zagueiros rápidos, né? Até por uma característica específica, né? O Gasal é um pouco mais veloz, né? E foi essa a opção, né? Hoje a gente está treinando com o zagueiro. Aí é a opção. Aí entre o Gasal, o Camutanga, o próprio Michel, eu entendi que a gente precisava mexer um pouco na velocidade dessa defesa, né? Para a gente conseguir marcar um pouquinho mais alto, né? E aí o Camutanga é opção técnica do campo. São grandes jogadores, jovens, né? E pode dar uma sustentação, né? Já o Kelvin é um menino que a gente vem observando, com uma semana poder observar melhor, né? A gente oportunizou o Peglow, né? Agora o Peglow tá fora desse jogo por ordem contratual, né? O Kelvin passa a ser uma opção, já que a gente não tem o Luiz Fernando, né? É aquela coisa, a gente está 4 dias e pouco tempo para se trabalhar, né? A gente está observando, eu acho que com as semanas, né, a gente vai poder oportunizar, e aquele que se mostrar melhor, né, a gente vai sempre optar porque é melhor para o clube, né? E são atletas que vêm treinando. Hoje a gente precisou até de cortar uma partezinha final do trabalho pelo nível de intensidade que tem sido esses dias, né, porque todos estão se entregando e a gente tem a oportunidade de observar todos, né? Vão ter oportunidade, com certeza vão ter. Eduardo, disse muito que são 12 decisões, realmente são 12 decisões, né? Mas pelo momento do Atlético, também pelo momento do Inter, que é vice-líder, que briga, né, pelo título, briga lá em cima, são 5 jogos invicto, e pela necessidade de vitória, você diria que esse jogo é o jogo do Atlético agora para essa reação, para que o time realmente entre nesse processo de reação que precisa na Série A? Esse tem que ser o jogo, esse tem que ser a virada, né? Qualquer resultado diferente, né, é ruim para a gente, né? Então a gente entende que o Inter vive um grande momento, é vice-líder, né? E quando você pega um time no alto da tabela, né, a gente não precisa nem falar muito em motivação, falar muito em ter atenção, né? Isso aí já vem nos jogadores, né? O Inter vem fazendo um grande campeonato e a gente tem que se impor aqui em casa, né? A gente tem que voltar a vencer, né? Buscar os 3 pontos, né? Para que a gente volte a briga, e aí o próximo jogo contra o Corinthians é outra final e assim por diante. Nunca um jogo antes do outro. E, Eduardo, você acabou sendo expulso na partida contra o Coritiba, né? É claro que você vai comandar os treinos, mas você não pode ficar na beira do gramado. Até onde vai o trabalho do Eduardo Batista para esse jogo contra o Internacional? Não, a gente vai até o tempo todo, né? Infelizmente foi a primeira expulsão que eu tive na carreira, né? Achei injusta, né? Não foi uma conversa, não foi nenhuma, não xinguei o árbitro, nada, né? Fiz uma que estavam batendo na gente, eu fui fazer uma cobrança. Até quando? Sai jogador nosso machucado e você não dá nenhum cartão, né? Mas, enfim. Mas a gente está trabalhando, o Eduardo está junto comigo, né? Tem voz ativa, a gente está junto no campo, né? Acho que nós estamos passando a ideia e não é o Eduardo. Eu vejo que dentro do campo ali, dentro do jogo o treinador é importante, mas é importante a semana que você faz, as ideias que você passa, né, para que eles possam levar ali. E ali os auxiliares vão estar na beira do campo, a gente em cima, e vai passando para os jogadores. Mas como que é essa experiência? Como é que você imagina que seja, né? Você não podendo estar ali à beira do gramado, como é que você imagina que vai ser essa experiência? Ruim, eu nunca passei por isso, né? Nunca sou sempre um cara assim muito tranquilo à beira do campo, respeitador, nunca. Tanto é que a expulsão que ele colocou, né, a frase que ele usa aqui, é uma frase que eu uso com meu filho, pô, né? Eu falei, pô, vocês são bunda mole, pô. Né? Sabe, não foi um negócio, não mandei para aquele lugar, não xinguei a mãe dele. Falei, pô, cara, tava o Rainer no chão, falei, pô, você tirou o segundo jogador nosso. Os caras estão tirando o segundo jogador nosso, nem cartão tem. E aí, falei, pô, vocês são, sabe, ainda bem, assim, para os meus filhos verem, é melhor eu ter sido expulso por falar um bunda mole. Né? A minha bunda é mole, tem tanta bunda mole aí, né? Ainda bem que não ofendi, não falei um palavrão que não é da minha laia. Mas é difícil, né? Você está ali, você fica amarrado, né? O jogo ali dentro,
Quem olha o jogo de cima é muito diferente, né? Eu assisto um jogo pela televisão ou pelo estádio, é outro jogo, né? O calor, você está ali, você escuta muito, né? Você escuta as conversas, às vezes uma palavra sua ajuda, e nós não vamos ter isso. Mas a gente está conversando bastante com o Eduardo, com o Anderson, que deve performar o banco ali, né? Até no treinamento nós estamos juntos ali para passar essas ideias. Mas o bom é que nós temos uma semana. Tudo que vai acontecer no jogo, nós estamos tentando prever ao máximo aqui, né? E que a gente possa ter um jogo tranquilo. E eu vejo assim, quanto menos o treinador precisar intervir durante o jogo, é porque a semana ela foi boa. Quando você vê o treinador gritando muito, esperneando à beira do campo, é que faltou preencher alguma coisa durante a semana. Espero que a gente consiga preencher e o resultado venha para a gente. Acho que a gente precisa e esse grupo aí merece esse resultado. Mas o que você acha que é mais difícil? Estar na beira do gramado ou estar de fora? É de fora, de fora. De fora, porque ali fora, ali embaixo, você pensou, você fala. O lance aconteceu, ali eu vou ter que ter interlocutor. Né? Eu não vou poder estar com rádio, né? Que não é legal, você vai ter que estar perto de alguém, aí tem que falar para esse alguém fala para falar que está lá embaixo, quer dizer, a informação ela não chega nunca da maneira que você quer. E às vezes ali, né, às vezes um olhar, uma levantada de mão, o jogador te entende. Né? E acho que eu acredito ser muito difícil. Eduardo, para a gente que viveu esses últimos dias ali acompanhando o Atlético em Curitiba, em São Paulo, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente Adson Batista algumas vezes e ele me disse o seguinte, que o seu trabalho interno, pelo pouco tempo exatamente que a gente estava falando agora há pouco, é muito bom. Mas não pela cultura do Atlético, mas a cultura do futebol brasileiro leva a crer que quando se tem uma sequência negativa, é muito natural que se aconteça trocas, e é mais fácil trocar o treinador do que mexer num grupo. Sim. Você entende isso, que esse momento contra o Inter, esse jogo, vindo de 3 derrotas consecutivas, te coloca nessa condição de pressão, podendo em caso de negativa, mais uma derrota, até ter essa mudança? Você sabe dessa cultura do futebol brasileiro? Cara, é uma coisa que não me preocupa, né? Se a gente tem tanta responsabilidade aqui, é um jogo duro, é uma coisa, se eu ficar pensando no emprego do treinador, eu vou ser muito egoísta. Eu acho que o que está em jogo é o futuro de um clube. Né? E se eu perder, se eu empatar, eu tenho que focar aqui. Nós temos, a pressão é por ganhar o jogo. Né? Não passa pela minha cabeça, a gente já está no meio há muito tempo, né? Nem passa pela minha cabeça, eu nem me preocupo com isso, porque o foco está ali, o foco é o campo. Né? E o jogo é o resultado. E depois do jogo, as coisas se resolvem. Né? Mas nem passa pela minha cabeça.